Hoje você vai aprender a argumentar na redação Enem. Olha só que interessante essa tirinha aqui. Até dá para defender uma causa ruim com bons argumentos, mas não defenda uma boa causa com argumentos ruins. E por quê? Por que não? Ai. Vamos lá. Argumentação. Argumentar é a capacidade de relacionar fatos, teses e opiniões a fim de embasar determinado pensamento ou ideia. Você argumenta relacionando fato, opinião, para sustentar a sua ideia, ou seja, sustentar a sua tese. Vou dar um exemplo mais simples. Vamos supor que você queira muito um celular novo, entendeu? Você está precisando daquele celular novo. E você vai pedir para os seus pais um celular novo. Só que você não vai chegar e simplesmente, pai, compra um celular para mim. A não ser que, sei lá. Mas na maioria dos casos, você vai chegar pro seu pai e falar, pai, mãe, compra um celular para mim. E eles vão falar, tá, mas por que você precisa desse celular? Para que um celular novo? Acabei de te dar um novinho. Eles geralmente vão falar isso. E você vai ter que argumentar, explicar o porquê que você precisa daquele celular. Quer ver outro exemplo? Quando você quer ir numa festa, e que todos os seus amigos vão numa festa, e você chega pros seus pais e pergunta se você pode ir naquela festa. E se eles falam não, você tenta convencê-los do contrário, argumentando. Você vai falar, poxa, todo mundo vai. E aí sua mãe vai falar, você não é todo mundo. Mas você vai tentar argumentar. E você vai dar exemplo, você vai falar que fulano de tal também vai, que a mãe de fulano de tal deixou, que é uma festa segura. E isso tudo é argumentar. Você está pegando fatos que seus amigos vão, você está pegando opiniões, você vai falar, poxa, a mãe daquele colega, ela realmente confirma, ela fala que essa festa é segura. Então você vai relacionar vários fatos para convencer. E qual é o objetivo do texto dissertativo? Convencer. Tá vendo? Até nesse exemplo simples de você tentando convencer o seu pai ou a sua mãe a te dar um celular ou a deixar você ir para uma festa, você está argumentando em favor do seu ponto de vista. Qual é o seu ponto de vista? O de ganhar um celular novo, de sair para aquela festa. Então, isso é a argumentação. É você defender, entendeu? Você confiar naquilo que você está falando. Não, eu preciso muito nessa festa, então eu tenho que convencer meus pais. E aí você usa de todos os artifícios para poder convencer. Isso é argumentação. De uma forma simples, né? Não exatamente da forma como você vai fazer no texto, mas é argumentação. A tese deve ser bem definida para que haja excelência na argumentação. Por quê? A tese, lembra, é o seu ponto de vista. Então você tem que saber exatamente por que você está defendendo aquilo. Por que você está... Por que aquela é a sua opinião? Por que você acha que você está correto? Vamos voltar para aquele exemplo? Por que você acha que você tem que ir nessa festa? Quando você pede aos seus pais, você implora para ir numa festa que eles não querem deixar, você está convicto da sua tese. Você está confiando, você sabe o que você quer. Você sabe que você quer muito ir nessa festa. E por isso que você argumenta ali firme e forte. E por isso, a mesma coisa na redação. A sua tese, ela tem que ser bem definida. Você quer realmente? Então, você confia nisso? É isso mesmo que você está afirmando? Ela tem que ser bem definida para que haja excelência na argumentação, para que você saiba realmente defender, tá bom? É muito importante que você apresente fatos para sustentar os seus argumentos, mas sem esquecer de fazer uma análise em cima deles. Por quê? Você, às vezes, apresenta um fato e você só deixa aquele fato ali. Isso acontece muito em redação e aí o seu texto fica expositivo. Você tem a argumentação, igual eu falo pra vocês, bota repertório. Aí você tá lá escrevendo e coloca o repertório, mas você não faz uma análise. E aí o seu texto fica muito expositivo. Ao invés de ficar argumentativo, ele fica expositivo. E aí você perde ponto, entendeu? Então, não pode esquecer de fazer uma análise em cima deles, fazer aquela relação, explicar o que tem a ver aquele repertório com o que você está falando. Entendeu? Qual que é a relação? Lembre-se que seu objetivo é convencer o leitor da sua tese. Quando você quer convencer alguém, isso meio que é um looping, mas você vai entender. Quando você quer convencer alguém, a sua tese tem que ser bem clara, certo? E você não pode deixar brechas para outra interpretação. Vamos voltar ao exemplo simples. Você quer convencer os seus pais a ir a uma festa. Você não pode deixar que eles pensem por algum momento que, ele só tá pedindo por pedir, ele não quer ir. Não. Tem que ser bem claro, entendeu? Eles têm que saber que você realmente quer ir naquela festa. Então, a sua redação por inteira, principalmente na argumentação, não pode deixar uma brecha para a pessoa interpretar, para o leitor interpretar.
Você que está escrevendo tem que deixar os pingos nos is, tem que ser tudo bem certinho, tem que já deixar claro. Quando eu falo isso, vou ser mais direta. Você não tem que deixar o leitor pensar. Você só tem que já botar ali certinho o que você acha. Não tem que ser uma poesia que a pessoa tem que interpretar e tentar adivinhar o que você escreveu. Não. Texto dissertativo argumentativo para o Enem, você vai escrever diretamente, sendo claro, objetivo e com todos os pingos nos is. Para ser bem claro mesmo, bem certinho, que aí a pessoa vai entender realmente, a pessoa no caso, o corretor, vai entender exatamente o que você está querendo com aquela argumentação, com aquele texto, tá bom? Mas vamos conhecer um pouquinho de estratégias argumentativas. Como eu disse, a argumentação é aquilo, né? Você explicar a relação do tema com aquela causa que você está explicando. É você explicar a relação do tema com a causa que você está apontando. E aí temos as estratégias argumentativas, que são estratégias, como o nome já diz, para embasar, para agregar valor naquela sua argumentação. Então, é realmente para afirmar aquilo que você está falando, para dar mais valor mesmo. Então, vamos lá. Tem como estratégia argumentativa a alusão histórica. A gente já comentou sobre isso até naqueles tipos de introdução. Então, tem a alusão histórica, tem exemplificação, tem citação, tem causa e consequência. Isso aqui acontece muito e tem pessoas que fazem causa e consequência até mesmo na redação inteira. Escreve um desenvolvimento com causa e outro desenvolvimento com consequência. A estrutura que eu passo para vocês não funciona dessa forma, é só com causa, tá? Que eu acho mais fácil de alcançar 900 mais só com a causa. E isso é até padrão mesmo das redações com nota 1000. Se você pegar as redações nota 1000, a maioria é escrita com relação de causa, apontando uma causa no desenvolvimento 1 e outra causa no desenvolvimento 2. Tá vendo? Isso também é uma estratégia argumentativa. Comprovação e contraste. Contraste é quando você vai realmente trabalhar com formas opostas. Então, você pega um repertório que tem um Brasil super idealizado, mas na verdade o Brasil não é daquela forma. Então você pega para comparar e fazer um contraste, que é uma estratégia argumentativa. Vamos analisar, né? Porque só teoria não funciona, então gosto de mostrar as coisas na prática para vocês. Então, como eu disse, a argumentação no Enem é você explicar a relação entre a causa e o tema. O que tem a ver aquela causa que você está apontando com o tema da redação? Esse exemplo aqui, o exemplo número 1, é um exemplo que foi tirado de uma redação nota 1000 do ano de 2019, que foi o tema a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos lá, vamos ler tudinho e vou explicando. A princípio, é lícito destacar que a elitização dos meios cinematográficos contribui para que muitos brasileiros sejam impedidos de frequentar as salas de cinema. Lá na aula de estrutura, eu comentei com vocês sobre o tópico frasal e esse aqui, ó, é o tópico frasal que está resumindo o que vai falar aqui. Ou seja, a elitização do cinema, que só a elite tem um acesso, né? Isso posto, segundo o filósofo inglês Nick, em sua obra Por que a Voz Importa, a sociedade neoliberal ordiena tende a silenciar os grupos menos favorecidos, privados dos meios de comunicação. Então aqui, ó, ele usou um repertório e agora ele tem que explicar o repertório. E ele explicou até porque tirou nota 1000, né? A partir disso, é indubitável que a localização dos cinemas em áreas mais nobres e alto valor dos ingressos configuram uma tentativa de excluir e silenciar os grupos periféricos, tal como discute Nick. Essa parte aqui amarelinho é toda a argumentação. Tá? A argumentação mais desfecho. Vamos terminar de ler. Nesse viés, poucos são os indivíduos que desfrutam do direito ao lazer e à cultura promovidos pela cinematografia, o qual está previsto na Constituição e deve ser garantido a todos pelo Estado. Vamos lembrar da estrutura, que é tópico frasal, contextualização e argumentação mais desfecho. Começou aqui resumindo, aí depois veio, jogou a contextualização e agora na argumentação ele precisa explicar qual que é a relação da elitização dos meios cinematográficos com o tema que é a democratização do acesso ao cinema. A pessoa entendeu que o tema, na verdade, é não democratização. Então, o cinema ele não é democrático por causa da elitização. E aí usou aqui um contexto para poder explicar isso e agora vai relacionar.
Então, a partir disso, é indubitável que a localização do cinema em áreas mais nobres, ou seja, tá vendo? Aqui é a parte da elitização. E o alto valor dos ingressos, ó, elite, porque se tá em área mais nobre e o ingresso é caro, então pessoas que não são favorecidas economicamente não vão poder ir no cinema sempre ou então nem vão. Aí por isso que tá falando aqui, ó, que o cinema é elitizado, porque tá sempre em áreas mais nobres e o valor é muito caro. E o alto valor dos ingressos configura uma tentativa de excluir e silenciar os grupos periféricos, tal como discute o filósofo. Nesse viés, poucos são os indivíduos que desfrutam do direito. Então, tá vendo? Não é democrático, a não democratização, porque poucas pessoas estão desfrutando do direito ao lazer e à cultura promovidos pela cinematografia, o qual está previsto na Constituição. Por quê? A Constituição Federal, ela garante que todo cidadão tem direito à cultura, mas aqui tá vendo que não é isso que está acontecendo. E deve ser garantido a todos pelo Estado. Viu como construiu a argumentação? Pegou, falou lá em cima que o cinema é elitizado, aí botou um repertório para ajudar a embasar, para fortalecer aquele argumento, e depois explicou o que tem a ver o cinema ser caro e tá em um local privilegiado para as pessoas ricas. Aí explicou, destrinchou. E aqui não deixa portas para outra interpretação. Tá bem claro o porquê que o cinema ser caro tem a ver com a não democratização do cinema. Tá bem claro, tá vendo? Não tem como eu pensar outra coisa sem ser o que tá escrito aqui. Vamos para mais um exemplo. Esse exemplo aqui eu até usei na aula de... Ai, meu Deus. Na aula da estrutura, para exemplificar mesmo a parte de argumentação e a estrutura do desenvolvimento. Mas vamos usar novamente para destrinchar essa parte aqui. Então, ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra as pessoas com distúrbios psicológicos. Aqui já é do Enem de 2020, tá? Que é os estigmas associados às doenças mentais. Nesse sentido, a série de televisão da emissora HBO, Euforia, mostra as dificuldades de conviver com um transtorno afetivo bipolar, ilustrado pela protagonista que possui a doença. Então vamos lá, resumiu aqui no tópico frasal, jogou uma contextualização que tem a ver com o tema. A série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável. Contudo, ainda é pouca a representatividade desses indivíduos em livros, séries e filmes que, quando possuem um papel, muitas vezes são personagens secundários e não há um aprofundamento de sua história. Desse modo, esse processo agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta sua autoestima, pois eles não se sentem representados. Lembra que aqui em estratégias argumentativas... Eita, passei demais? Aqui. Lembra que aqui em estratégias argumentativas eu falei sobre contraste? Aqui tem um claro exemplo disso. Porque olha só, pegou uma série que tem um protagonista que sofre de transtorno bipolar, e ele é protagonista e sofre de transtorno bipolar. E mostrou que essa série é uma exceção, porque, na verdade, a maioria de filmes e séries não tem como protagonista pessoas que têm doenças mentais. Então, mostrou, olha, tem essa série aqui que é muito boa, que bota um personagem que tem transtorno bipolar, mas é uma exceção, tá vendo? É um contraste. E olha só o conectivo aqui que faz esse contraste. Contudo, ou seja, porém, entretanto, todavia, ainda é pouca representatividade. Então, tá vendo? Tem essa série aqui que representa, poxa, maneiro. Porém, contudo, ainda é pouca a representatividade desses indivíduos. Então, aqui nessa parte amarelinha, tá explicando, tá relacionando o que tem a ver a falta de representatividade com os estigmas das doenças mentais, associadas às pessoas com doenças mentais, tá explicando. E uma das estratégias que usou para argumentar foi o contraste, porque pegou um filme e fez o contraste com a realidade. Bem legal, né? E 3. Esse exemplo 3 aqui eu fiz com uns alunos meus, mas já estou botando aqui no curso para vocês verem que não é tão difícil construir um parágrafo de desenvolvimento. E assim como os outros exemplos, esse exemplo 3 ele está escrito de maneira simples, assim como o exemplo 1, assim como o exemplo 2, e aqui a mesma coisa. Sob uma primeira análise, ou seja, desenvolvimento 1, né? Conectivo já está entregando. Vale ressaltar que o alto valor dos ingressos colabora para o desenvolvimento do impasse. Qual que é o impasse? É a não democratização do acesso ao cinema, tá? É o problema do Enem.
Vale ressaltar que o alto valor dos ingressos colabora para o desenvolvimento do impasse. Esse desenvolvimento aqui ele serve para a redação de 2019. De acordo com a Constituição Federal de 1988, todos os cidadãos têm direito do acesso à cultura. No entanto, o contexto nacional atual está longe do cenário idealizado pela lei, configurando um entrave inconstitucional, uma vez que grande parte da população é impossibilitada de frequentar o cinema devido ao custo elevado cobrado pela indústria cinematográfica. Dessa maneira, as pessoas com poucas condições financeiras são excluídas desse ambiente cultural e a democratização torna-se algo utópico. Tá vendo? Explicar a relação da causa que você escolheu, aqui no caso escolhemos o alto valor dos ingressos, com o tema. Argumentar no Enem é isso, é você realmente explicar o que tem a ver aquela causa que você escolheu com o tema da redação, com o problema da redação. E para finalizar, eu botei essa tirinha aqui. Pai, como se convence alguém? Você deve argumentar, filho. Então, realmente, a argumentação, ela tem um grande valor, tá? É muito importante na sociedade. E, consequentemente, também é muito importante na redação do Enem. E quando você não argumenta muito bem, quando você não tem uma base sólida de argumentação, você acaba perdendo ponto na competência número 3 e por isso que muitas pessoas acabam reclamando dessa competência, tá? Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui, que eu vou fazer questão de te responder. Eu te vejo na próxima aula. Beijos, tchau!